Nós consideramos um só. Okay? Então, se nós considerarmos que por aqui desce a corrente zero, chamada corrente a vazio, por aqui desce a corrente de perdas por Foucault e aqui desce a corrente de maiorização. Okay? É o que eu disse para vocês. Na maioria dos circuitos equivalentes, essa resistência é retirada daqui. Por quê? Porque hoje os projetos de motor de indução, qualquer outra máquina, eles já têm a tecnologia hoje permite fazer isolamento entre as lâminas de tal forma a minimizar as correntes de Foucault, diminuir a amplitude das correntes de Foucault, limitando a circulação ou a geração das tensões parasitas do núcleo. Correto? Correta a utilização de chapas laminadas. Na próxima aula me lembro de mostrar para você de novo como é que é feito isso no rotor, como é que é feito no estatuto. Lá no laboratório dá para ver isso perfeitamente. Então, com um bom projeto de máquina, uma boa concepção da máquina, as correntes ou as tensões induzidas são tão baixas, com correntes de Foucault tão baixas, que para representá-las nós precisaremos colocar uma resistência de altíssimo valor. Então, considerar uma resistência de altíssimo valor para uma corrente muito baixa é a mesma coisa de considerar esse circuito aberto. Por isso que normalmente essa resistência de Foucault é omitida. Ok? Isso é muito razoável. Alguns autores, por exemplo, em livros para curso técnico, a aproximação não é só feita diminuindo esta resistência. Às vezes tem autor que faz isso aqui, ó. Tira essa reatância dali e coloca essa reatância aqui. Qual a vantagem de se colocar, de se representar o circuito equivalente do motor com reatância e condição na entrada? Que para calcular o IM é muito mais fácil. É o próprio V1. Não precisa calcular a queda na impedância do estatuto. Correto? Mas essa é uma aproximação. Ok? Que nós não vamos utilizar aqui. Para nós, a aproximação mais grosseira que se pode fazer é essa que nós vimos fazendo. Correto? Essa aqui. Beleza. Na aula passada, nós separamos o R2 sobre S do R2. Estão lembrados? O circuito que nós utilizamos até agora, pouco, era esse aqui. Tá vendo? Só o R2, né? Só que o R2 sobre S não é um parâmetro, um valor físico. A resistência, sim, é a resistência do rolamento. O S é uma variável, dependente da velocidade rotatória. Correto? Claro. Só que esse valor é o valor a partir do qual nós desenvolvemos a potência gerada no rotor. Então, para separar o parâmetro de geração de perda do motor com o parâmetro de geração de conjugado de potência do motor, a gente pode representar isso aqui, o R2 sobre S, por duas resistências. Uma que é o R2 puro, outra que é o R2 sobre S vezes 1 menos S. Se a gente somar R2 com R2 sobre S menos S, dá o quê? R2 sobre S. Isso aqui é R2 sobre S. Entendeu? Por que a gente divide isso aqui? Por quê? Simplesmente para a gente mostrar, calcular, exato. A corrente 2 ao quadrado vezes R2 é a potência de perda do motor. A corrente 2 ao quadrado vezes R2 sobre S menos S é a desenvolvida. Correto? Então aqui eu separo a componente de perda ativa, perda jáulica, com a componente que gera a potência desenvolvida, gera torque. Só isso. Ok? Ok ou não? Mais ou menos? Ok? Explica isso.
explicar de novo nesse Deu O 9. circuito equivalente é o R2 sobre S só. Ok? Aí nós temos o seguinte: quando a corrente I2 circula em R2 sobre S, quando o I2 circula em R2 sobre S, gera o quê? Quando ele circula na indutância, na reatância dispersante, ele está gerando fluxo de dispersão. Se ele circula, essa coisa circula em R2 sobre S, gera o quê? Corrente vezes resistência vezes impedância dá tensão. E não é isso que eu quero. Em termos de potência desenvolvida, R2 sobre S vezes I2 ao quadrado dá uma potência ativa. Gerada. Agora, essa potência ativa é o quê? Potência É gerada. a potência gerada. Essa potência gerada, ela gera o quê? Uma parte dela gera torque e a outra parte calor. Perdas. Porque esse termo aqui, resistência, R2, gera calor. Só que resistência sobre o escorregamento gera torque. Ok? Então, quando a gente fala que R2 sobre S, I2 ao quadrado, gera a potência no rotor. Só que uma parte dessa potência é desenvolvida e vai ser transformada em potência no eixo, construída de torque, e uma parte de perda. A parte de perda é aquela gerada só por esta parcela. Okay? O restante é a que transforma em potência no eixo. Entendeu? Então, quando a gente faz isso aqui, a gente está separando o parâmetro de perda, R2 puro, tá vendo? Então aqui, ó, vai gerar a potência de perda. R2 e 2 ao quadrado. E aqui, ó, é o R2 sobre S menos S vezes 2 ao quadrado, que é desenvolvida. Correto? Correto. Bom. Oi. Pode falar. Isso, menos S. A desenvolvida aqui, ó, R2 sobre S, 1 menos S. Aqui eu coloquei 2. Okay? A soma das duas é a gerada. Aqui. Não. Complicado. Antes das perdas. Desenvolvida também antes do rotor, tá? Do eixo. Porque tem o eixo no eixo para poder sair sem os perdas. Máquina. Gerado também. Só que Não existe JIT, né? Não existe um JIT, o né? eixo mecânico sai. Esse aí é de máquina. 23% é motor registrado. De indução, então. Nós vamos chegar nesse aí. Gerador geralmente é máquina simples. Ok, pessoal, vamos lá. Então, relembrando aí. Essa resistência R1 representa o quê? Perdas No da estator. resistência do enrolamento estator. Estator. X1 representa o quê? Perdas, o quê? Perdas ativas? Não, que tipo de perda é essa aí? Ativo. É ativa, geração. Essa reatância representa a imutância de dispersão do estator, Isso. que representa a geração de fluxo de dispersão. Dispersão. Correto? No estator, X2 representa a geração de fluxo
disperso no todo. R2 puro representa geração de potências ou perdas térmicas pela resistência do enrolamento do rotor. R2 sobre S menos S representa o quê? Geração de quê? Perdas. Perdas? Não. Potência desenvolvida eletromagnética que será transformada em potência lá na saída, que é o eixo. Quando eu falo eixo, é a potência mecânica mesmo. O eixo da máquina. Correto? Quando nós falamos da eficácia do motor, aí eu quero dizer o seguinte: esse modelo, esse circuito equivalente, não representa, não inclui as perdas mecânicas. Correto? Porque nós estamos modelando elétrico. O circuito equivalente que representa o motor. Então, as perdas rotacionais estão depois de R2 sobre S menos S. Ok? Aí, nós podemos representar agora o diagrama de potências ou diagrama de rendimento. Ah, bem bomba. Acho que sim. Espero que a bateria aguente. Tô com medo dessa linha que fez aí. Jesus! Vamos lá. Potência de entrada do lixo. Ok? Então, isso aqui é a potência de entrada do motor de indução trifásica. Dessa potência de entrada, quanto que vai resultar aqui na saída? Ou no eixo? Né? A relação entre essa potência e aquela é o rendimento. Então, dessa potência de entrada, a primeira perda que se tem, o motor absorve essa potência de entrada. Qual o parâmetro que primeiro retira a potência de entrada? Que absorve, que minimiza essa potência? Hein? R1. Ok? Então, a primeira perda de potência é essa aqui. É a potência na impedância do estator. R1, que é o quê? 3 vezes R1 e 1 ao quadrado. O que sobra é o quê, pessoal? Tem perda em X1? Não? Tem perdas? A análise de rendimento relaciona potências ativas. Reatâncias indutivas ou capacitivas não produzem perdas ativas. Pode produzir que é a tensão, tal, que vai afetar a corrente, vai afetar a potência. Não produz perda direta. Okay? Produz perda é o calor gerado na resistência. Segunda perda. Então, ó, fomos até aqui, ó. Perdeu R1. Já perdeu um pedacinho de potência. Qual a próxima perda que ele vai ter? Hein? Do rotor? Onde? No núcleo. Representada aí, bom.
Pessoal, e o que sobrou aí? Essa potência aqui é o quê? Potência gerada. Da potência gerada, o que se tira? Agora nós já estamos aqui, ó. A potência que sobrou é a que foi entregue ao rotor, ao circuito rotório. Depois, qual perda se terá? Perda em R2. Então, a perda em R2 que é igual aqui, 3 vezes R2 de 2 ao quadrado e só. O que sobrou aqui, pessoal? Que potência é essa aqui? Desenvolvida. Esse é o último estágio de potência eletromagnética, ou seja, gerada eletricamente pelas variáveis do parâmetro do motor. Okay? Essa potência desenvolvida é igual à potência de saída, a potência do eixo? O que está faltando aqui? Ou o que pode ir? Que são atrito mais ventilação, quando é o caso. Mecânicas, rotacionais, tudo isso aqui é mecânico, tá? É rotacional ou mecânicas. Okay? E o que é o rendimento, então, pessoal? Ou é a eficiência do motor? É a potência de saída ou de eixo, né? Sobre a potência de entrada. Okay? Isso é o rendimento ou a performance. Essas são as perdas que se tem. Aí eu pergunto a vocês, como que nós podemos aumentar, maximizar o rendimento? Diminuir? Mas um dos motivos que nós discutimos no ano passado, que mais contribui para o aumento da eficiência ou o aumento do rendimento, ele não está representado aqui diretamente. Não. Não. Entreferro. Quais dessas potências, onde nesse diagrama está representado o efeito do entreferro? Núcleo. Se o entreferro for bem curto, o primeiro entreferro curtíssimo, praticamente o rotor encostando no estator. O que muda no modelo elétrico? XM aumenta, né? Se o entreferro for minimizado, o rotor quase que no mesmo diâmetro interno do estator. Hein? Não entendi. Qual a resistência do entreferro? Reatância ou resistência? Resistência é do núcleo, não é de entreferro, é o aço usado no núcleo. O que acontece com o XM? Se o entreferro é minimizado,